Quando eu era criança, a minha mãe não gostava de mim. Me falava que eu não devia estar viva, que eu nunca devia ter nascido. No mesmo momento que eu tentei tirar minha vida, eu já me arrependi. Tinham sido muito maltratadas por profissionais da saúde e eu tava com muito medo disso. Ela claramente não se importou. Um dia depois de eu tentar tirar minha vida, a minha mãe tentou fazer a minha irmã não ser mais minha amiga de novo. Provavelmente ela bloqueou as coisas ruins que ela fez pra mim e ela pensa que eu tô errada de alguma forma e vai querer que eu peça desculpa de novo por coisas que eu não fiz, e eu não vou pedir desculpa por ter tentado tirar minha vida, por estar em depressão severa. Se eu morrer, talvez eles nem apareçam. Olá, seja super bem-vindo ao Projeto Terapia. Eu sou a Fran, sou jornalista e hoje eu vim contar a minha história. A história de como eu tentei tirar a minha própria vida e ainda descobri que os meus pais não se importam comigo. Você sabia que na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, de acordo com o site do governo brasileiro? E de acordo com a OMS, cerca de 5,8% dos brasileiros sofrem com a doença, ou seja, mais de 11 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil. Eu sou uma das pessoas que tive o privilégio de conseguir o diagnóstico da doença e conseguir também o tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico. Não é fácil admitir que está com depressão, não é fácil procurar tratamento, não é fácil falar com psicólogo, com psiquiatra, não é fácil se adaptar com medicação, não é fácil, nada disso é fácil, é uma doença extremamente complicada. E no momento que você for diagnosticado com essa doença, você com certeza não vai conseguir lidar com ela sozinho. Você vai precisar da ajuda da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Eu vou começar contando a minha história de forma resumida desde quando eu era criança. Quando eu era criança, a minha mãe não gostava de mim. Ela dizia que não gostava de mim, ela mostrava que não gostava de mim. Ela me batia todos os dias. Ela sempre arrumava um motivo para me bater todos os dias, me maltratava, me falava coisas horríveis que ninguém deve ouvir, ainda mais alguém de 5, 6, 7 anos, que é a idade que eu me lembro de ter quando ela me falava que eu não devia estar viva, que eu nunca devia ter nascido, que... entre outras coisas bem ruins que mães não devem falar para os filhos e ninguém deve falar para ninguém. E o meu pai maltratava ela, então ela refletia tudo aquilo em mim. E conforme eu fui crescendo, isso foi se intensificando cada vez mais, porque eu comecei a ter meus próprios gostos e opiniões e ela não aceitava nada do que eu gostava nunca. E começou a me maltratar cada vez mais e chegou num ponto que eu era quase uma adulta, morando com ela e apanhando todos os dias. Então eu não aguentava mais, a gente nunca conseguiu ser amiga. Eu tenho outros irmãos, eu tenho um irmão e 2 irmãs mais novos do que eu. Eu e meu irmão, a minha mãe teve ainda antes dos 18 anos e as outras 2 ela teve depois. Eu me dou bem com os meus irmãos na medida do possível. Me dou mais bem com a minha irmã mais nova de todas, que é a caçulinha, é a que é o meu amorzinho. E com a minha mãe eu não falo direito até hoje. Eu fui embora de casa quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, e faz mais ou menos uns 10 anos que eu moro aqui onde eu moro, quase 10 anos. Então, a nossa relação é bem complicada. Eu também já me desculpei com ela, mesmo sabendo que eu não tinha culpa de nada do que ela fazia comigo. Mas eu me desculpava, porque eu queria ter uma relação boa de mãe e filha, porque ela se dá bem com a minha irmã, por que não comigo? Mas hoje em dia eu não vou mais me desculpar com ela, eu decidi que eu não vou mais me desculpar com ela, porque ela não merece que me desculpe com ela, eu nunca fiz nada pra ela, eu só fui uma filha, eu nem fazia nada de errado, eu era uma filha que não incomodava em nada, só fui embora, a única coisa que foi errado que eu fiz foi ir embora de casa cedo, então não tem motivos pra mim me desculpar com ela, eu não fiz nada pra ela. Então eu não vou nunca mais me desculpar com ela, a não ser que algum dia eu faça alguma coisa pra ela. E eu sempre tive depressão, mas sempre foi algo controlável que ia e vinha, ia e vinha. Então
sempre deu pra controlar de boa. Mas tudo piorou quando eu e minha irmã, a gente teve uma briga. Uma briga muito feia. Ela era minha melhor amiga até então, mas a gente teve uma briga. E minha mãe não tomou partido, não ficou do lado de ninguém, nem meu pai. Eles ficaram neutros, como sempre, mas eu e minha irmã, a gente tinha parado de se falar e isso estava me fazendo muito mal. A gente parou de se falar, a gente não conversava mais, a gente não era mais amiga. Me deixava muito triste não ter nenhuma amiga. Eu já sou uma pessoa retraída que não tenho muitos amigos. Eu só tinha ela, então eu não tinha mais ninguém. Aí no começo do ano eu mandei um currículo para uma empresa que eu queria muito trabalhar, que eu achava maravilhosa. Eles nem estavam contratando, mas deu a sorte deles gostarem do meu currículo e abrirem uma vaga e me chamarem. E eu comecei a trabalhar lá. Parecia tudo maravilhoso, mas no fim das contas não era tudo aquilo. Na verdade não era nada daquilo. No fim a empresa era muito ruim. A proprietária, ela não pagava o transporte, não pagava a alimentação, ela estava sempre atrasada, ela fazia a gente ficar até tarde, não pagava hora extra. E no fim eu tive que sair de lá porque eu tava muito, muito estressada. Eu não tinha mais a minha irmã e eu não tava gostando daquela empresa, então eu acabei que optei por sair de lá e ficar um pouco em casa pensando no que ia fazer. Detalhe que nem a rescisão a empresa me pagou direito, né? Eles pagaram um pouco, mas pagaram com um monte de erros e até hoje nem a rescisão e nem o exame admissional, quer dizer, nem a rescisão e nem o exame demissional eles pagaram. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não vou correr atrás disso agora. Eu não tenho vontade de correr atrás disso agora. E aí, em casa, foi onde o problema se agravou muito. Eu comecei a matutar que eu já tinha quase 30 anos e ainda não tinha nada resolvido na minha vida, ainda não sabia o que eu queria da vida, não sabia o que eu queria ser, não tinha uma profissão, não tinha nada, eu era formada, mas eu não gostava muito da minha profissão, não queria trabalhar com aquilo, eu tinha que começar outra faculdade, e eu comecei a todos os dias pensar incessantemente naquilo, e eu não parava de pensar naquilo, eu tava muito paranoica com o que ia ser do meu futuro, da minha vida, eu não sabia o que ia fazer, então eu comecei a ficar cada dia mais paranoica com isso. Me deixava muito triste, ainda mais atrelada ao fato de eu não estar falando com a minha irmã, aquilo me deixava muito mal. Porque, nossa, ela era a pessoa para quem eu despejava tudo quando estava triste, a pessoa que me dava conselhos, e agora não tinha isso, sabe? Era só eu pra mim. Aí eu tava assim em casa desse jeito. Aí meu marido, ele quis comprar um celular novo pra mim ter vontade de fazer stories, tirar foto, ter um celular bom, assim, bem bom. Daí a gente foi lá comprar o celular e ele veio com apenas um cabinho de carregador. Ele não veio com o carregador completo, nem fone, nem nada, só o celular e o cabinho. Daí eu pensei, vou poupar muito este cabinho de carregador e vou usar ele só quando o meu carregador velho estragar e vou cuidar muito dele, porque é muito caro um carregador novo. Aí eu comprei a outra parte do carregador e o carregador inteiro já dava uns R$400, só o carregador. Daí eu pensei, eu tenho que poupar muito isso. Aí deixei lá guardadinho. E aí quando estragou meu carregador antigo, eu comecei a usar um novo. E não deu, acho que um mês, assim, usando o carregador novo, ele estragou. Um belo dia eu fui pegar meu celular pra carregar e uma parte do carregador tava dentro do celular. Eu pensei, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu tava cuidando tanto, e agora? E ali foi o estopim. Não foi por causa do carregador. Não foi. Mas aquilo foi o estopim. Eu comecei a surtar por causa do carregador dentro de casa. Eu comecei literalmente enlouquecer, chorar, espernear, fazer o maior escândalo. Eu tava sozinha em casa, era meio-dia no dia de semana, meu marido tava trabalhando e eu comecei, eu não acredito, vou ter que comprar outro carregador, eu não consigo cuidar nem de um carregador, eu não consigo ter nada, e agora, enlouquecer. Aí eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu, da briga com a minha irmã, da empresa que não deu certo, que não me pagou direito, não valorizou. Eu tava trabalhando, cuidando tanto daquele emprego e eles nem me pagaram. E eu comecei a ficar muito triste, e foi aí que eu tentei tirar a minha vida. Mas, no mesmo momento que eu tentei tirar a minha vida, eu já me arrependi. Aí meu marido veio pra casa, a gente chamou o socorro, e veio uma ambulância com paramédicos, eles me levaram. Eu lembro de ter pensado que eu ia ser maltratada e eu não queria
ir com nenhum paramédico, eu não queria ir em nenhuma ambulância porque eu ia ser maltratada e eu não queria ser maltratada, não queria que me tratassem mal. Eu já tinha ouvido de outras pessoas que atentaram contra a sua própria vida, que elas tinham sido muito maltratadas por profissionais da saúde, e eu tava com muito medo disso. Eu fiquei muito surpresa quando a ambulância chegou com 2 paramédicos. Eles me trataram com maior amor e carinho, com muito cuidado, me levaram para o hospital. Eu pensei o tempo todo que o paramédico que estava falando comigo, tinha um que falava comigo e outro que dirigia a ambulância. O que falava comigo, eu pensava sobre ele assim, nossa, eu queria muito que ele fosse meu pai, que ele era uma pessoa maravilhosa. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo me tratou muito bem, também me trataram com muito cuidado. Aí depois de sair do hospital e vir pra casa, eu lembro de ter ficado muito arrependida de ter feito isso, que eu não queria ver o meu marido sofrer do jeito que eu fiz ele sofrer de novo. Eu fiquei muito arrependida, muito envergonhada. Eu sei que não é nada que a gente tenha que se envergonhar, esse tipo de coisa, mas eu fiquei muito envergonhada. Tanto que é um desafio pra mim estar falando isso aqui, porque eu fiquei muito envergonhada. E eu lembro de ter me deitado na cama, ter pedido desculpa muitas vezes pro meu marido, e ele ficou ali me observando. Era uma véspera de feriado, então ele resolveu ligar pra minha mãe. E é aí que a história fica bem ruim, bem pior. Então, o meu marido resolveu ligar pra minha mãe, pra ela vir até aqui, pra cuidar de mim, pra gente se aproximar um pouco, pra contar a situação grave que tinha acontecido comigo. E ele ligou. Ele ligou do meu lado e eu ouvi a ligação toda. Ela claramente não se importou. Ela disse: "Ah, nossa, a Fran sempre foi uma guria muito difícil de lidar. Não acredito por que ela fez isso." Ele disse: "Ah, não sei, ela tá bem depressiva, lidando com a depressão." E explicou tudo pra ela, por que eu tinha feito, contou do emprego e das coisas. E ela disse: "Nossa, vocês querem que eu vá?" E ele disse: "Olha, vocês que sabem." E dela: "Ah, tá bom." E desligou o telefone. E não veio. E tá, tudo bem. Ela não é obrigada a vir, né? Eu não sou mais criança, mas tudo bem, ela não precisa vir. Só que ela fez muito pior. Ela não contou pro meu pai que eu tinha feito isso, que eu tinha atentado contra a minha vida. Ela não contou pro meu pai, ela não contou pra minha irmã. O que ela fez foi muito pior. E um dia depois de eu voltar do hospital, a minha irmã me mandou uma mensagem dizendo que a gente não poderia mais se falar, que a gente não deveria mais ser amiga, porque a mãe, nossa mãe, tinha mostrado umas mensagens pra ela e contado umas coisas pra ela que eu tinha dito. Isso um dia depois da minha tentativa de tirar a minha vida. Minha mãe contou isso pra ela, pra fazer ela me mandar mensagem dizendo que ela não queria mais nenhum assunto comigo mesmo, sendo que eu e ela fazia 2 semanas, mais ou menos, que a gente tinha recomeçado, que a gente tinha começado a se falar novamente. De forma bem frágil ainda, a minha mãe tentou estragar isso. Um dia depois de eu tentar tirar minha vida, a minha mãe tentou fazer a minha irmã não ser mais minha amiga de novo. Aí meu marido ficou louco, ligou pra minha mãe, falou pra minha mãe tudo que ele achou que deveria ser falado, que ela não deveria ter feito isso, que é muito grave o que eu tentei fazer, que é uma situação extremamente delicada e que ela deveria estar aqui cuidando de mim. Ela disse que a gente falou pra ela que ela não podia vir aqui, ela mentiu ainda. E eles discutiram aquele tipo de discussão de família, assim, que um joga coisa na cara do outro. Eles discutiram um pouquinho, daqui a pouco ela desligou o telefone na cara dele. E eu comecei a falar por mensagem com a minha irmã, a gente conversou e acabou que a gente se entendeu. Eu e minha irmã, a gente ficou de boas e a gente tá até hoje conversando normalmente. Claro que não é como era antes, mas tá bem melhor do que estava no começo do ano. Aí, depois que meu marido desligou o telefone, a gente focou no meu tratamento. A gente marcou psiquiatra, a gente marcou psicólogo, a gente começou a correr atrás, eu comecei a tomar medicação e agora eu tô muito bem, eu tô muito melhor. Eu não falo mais com minha mãe, não falo mais com meu pai, eu falo um pouco com a minha irmã, mas não muito também, porque tá estranho, não é mais como era antes.
Eu tô bem focada em cuidar da minha vida, do meu marido, dos meus gatos, da minha casa, da minha carreira pro futuro, nada pra agora. Agora eu vou descansar minha mente e vou pensar na minha vida, pensar nas minhas atitudes, tentar ser uma pessoa melhor pra mim e pra todo mundo que tá perto de mim e que precisa de mim. A minha mãe me mandou uma mensagem 2 semanas depois que eu tentei tirar minha vida. Ela mandou: oi, foi no médico? Sem nem ponto de interrogação. E ela sabe botar ponto de interrogação. Ela é professora. Mas ela achou que não precisava, porque ela deveria estar com muita pressa pra fazer alguma coisa. E aí eu não respondi. Eu não consegui responder. Eu acho que ela não merece uma resposta. Se ela quiser alguma coisa, se ela precisar de mim, ela sabe onde eu moro. Então ela pode vir na minha casa, mas eu não vou responder mensagem dela e nem atender ligação dela, porque provavelmente ela bloqueou as coisas ruins que ela fez pra mim e ela pensa que eu tô errada de alguma forma e vai querer que eu peça desculpa de novo por coisas que eu não fiz. E eu não vou pedir desculpa por ter tentado tirar minha vida, por estar em depressão severa. E o meu pai, ele mandou uma mensagem pra mim como se nada tivesse acontecido, me perguntando se eu tava bem. Eu disse que não. E ele falou pra mim que se eu precisasse, ele tava ali. Só que ele não tá ali, porque eu precisei e ele não tava. Então eu não vou pedir de novo. E depois disso, ninguém mais correu atrás de ninguém. Ninguém me procurou e eu não procurei eles também. Eu não sei se eles deveriam me procurar ou se eu deveria procurar eles, mas eu não vou. Eu vou focar na minha saúde e em ficar bem. Na verdade, eu acho que os meus pais, eles não merecem perdão. Principalmente a minha mãe. O meu perdão. Eles não merecem que eu volte a falar com eles como se nada tivesse acontecido. Porque eu tentei tirar a minha vida. E ela me mostrou que eu sou totalmente insignificante para ela. Ou seja, se alguém tentasse tirar a minha vida, ela também não ia se importar? Ou ela ia vir aqui porque é diferente? Porque ela não veio atrás de mim nem quando eu tentei tirar a minha vida. Eu fiquei num estado, assim, de choque total, porque eu pensei, nossa, eu não sou importante pra minha mãe e pro meu pai. Eu tentei tirar minha vida e eles não levaram a sério, eles não vieram atrás de mim. Será que se alguém, sei lá, eles também não iam dar bola? Eu não sei dizer por que eles são assim, por que eles fizeram isso tudo. Eu nunca fui ruim com eles. Eu nunca maltratei eles, eu nunca fiz nada de mal pra eles. Talvez, quando eu era criança, eles não entendessem que eles estavam errados, me criando de forma errada. Mas agora que eu sou adulta e eles têm uma filha criança, que é a minha irmã mais nova, é criança ainda, eles deveriam entender, porque a gente sempre explica pra eles quando eles estão errados. Eles deveriam entender e eles deveriam tentar se redimir, mas eles não tentam, eles simplesmente resolveram fingir que eu não existo e que isso não aconteceu. É muito triste saber que eu tô sozinha no mundo, muito triste. Saber que se eu morrer, talvez eles nem apareçam. Se eu morrer, talvez eles nem apareçam. Então, essa foi a minha história. E se você quiser ver a sua história aqui no canal também, você pode me enviar ela no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na tela pra você. E se você gostou, você pode deixar o seu like e se inscrever no canal também. Eu vou sempre postar relatos parecidos com esse. Obrigada e até mais!